Olá, começa agora mais um programa Vida e Saúde, tudo bem com você? Eu espero que a partir de agora fique ainda melhor com as dicas, informações que você vai receber e que vão realmente poder transformar a sua vida. No programa Vida e Saúde dessa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre quando os exercícios passam a fazer mal. E realmente a gente precisa parar para pensar nesse aspecto porque a atividade física tem feito cada vez mais parte da nossa vida, graças a Deus, isso é um benefício, mas a gente precisa pensar se a gente está fazendo direitinho, com intensidade, com frequência e outros itens que você vai descobrir aqui daqui a pouquinho. Tem ainda o quadro E Agora Mamãe. Hoje a Larissa Fonseca vai nos ajudar a responder dúvidas de telespectadores. O quadro Raio-X Vida e Saúde de hoje vai falar um pouquinho sobre olhos. Tem muita confusão quanto a esse assunto e a gente vai tentar esclarecer da melhor maneira possível para você poder fazer boas escolhas na hora de consumir o melhor tipo de gordura. Ainda tem receita, o Felipe hoje vai fazer pra gente um patê de amendoim delicioso. O Felipe tem trazido cada vez mais receitas interessantes e bem simples, porque a gente está entendendo que cada vez a gente tem um pouco menos de tempo para ficar na cozinha, arrumando louça. Então, receitas saudáveis, receitas naturais, receitas boas para você curtir com a família e ainda ficar bem nutrido, sem se preocupar com ingredientes que são desnecessários para a sua saúde. Quer ver o seu assunto aqui no Vida e Saúde? Escreve pra gente, novotempo.com/Vida e Saúde, manda sua foto, manda aí como é que anda as suas mudanças, você está conseguindo, você tem vencido desafios que você mesmo se propôs? Que bom, escreve pra gente porque a gente pode, dessa maneira você vai ser uma história de inspiração para outras pessoas. E também você vai deixar a gente bem contente porque o conteúdo está fazendo diferença aí na sua vida. Agora nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Leonardo e o Dr. Vitor, ambos educadores físicos, professores universitários, doutores, tudo bem? Bem-vindos. Tudo bem, doutor? Por favor. Nosso assunto dessa semana vai render muitos comentários. Graças a Deus, a gente tem visto as pessoas realmente estão entendendo a necessidade da atividade física. E isso, por um lado, é muito bom, mas por outro, a gente começa a se preocupar também, porque tem o jeito certo, a maneira certa, a frequência. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho hoje com vocês. A gente já sabe que a atividade física melhora coração, hipertensão, dá mais disposição, são inúmeros os benefícios. Mas e quando ele começa a fazer mal para o corpo? Tem isso também? Tem, é verdade. Na verdade, os benefícios, assim, a atividade física ela melhora também memória, a interação social, humor. O humor. Então, né, os benefícios realmente são muitos. Mas tem os problemas também, né? Os riscos sempre existem. Então a gente precisa ter uma série de cuidados, né, Vitor? Ao prescrever a atividade física, o tipo de atividade, a frequência com a qual a pessoa vai fazer. Mas será que existe uma contraindicação para a atividade física? O entendimento sobre o risco da atividade física coloca a atividade física numa condição muito confortável, né? Não existe atividade física contraindicada. Existe a pessoa que está contraindicada para a prática de determinada atividade física. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm problemas nos joelhos, né? Atividades de impacto, para quem tem problemas nas articulações dos joelhos, são contraindicadas, porque vão agravar, né? Então, essa pessoa ela tem como opção, né, as atividades no meio líquido, né, como a hidroginástica, por exemplo, né? Esse é o tipo de preocupação que tem que se ter antes de se optar por uma prática de atividade física, porque tem pessoas que começam em todas as idades, né, Teru? Então, é verdade. E precisa se levar isso em consideração para tirar benefício e não prejuízo da prática. E complementando, Vitor, tem problemas que têm problema de coluna ou problemas cardíacos, então é sempre importante a pessoa passar antes pelo médico para conhecer quais são os seus limites, para o profissional de educação física prescrever de acordo com a necessidade da pessoa. O doutor Leonardo sempre gosta de falar uma coisa, já falou em outros programas aqui, que a gente acaba desenvolvendo um tipo de relacionamento com aquele tipo de esporte que a gente escolhe. Você usa até um termo um envolvimento emocional com a prática, né? Então, além da gente escolher, baseado nas nossas paixões, a gente também precisa fazer uma análise das nossas limitações. Quem que pode ajudar a gente com isso?
Para essas limitações físicas, é essencial um exame de ordem médica. Clínico. Então, sempre passar antes, a gente sempre recomenda isso, passar antes pelo médico. Mas mesmo aquela pessoa, Vitor, que não, assim, não apresenta aparentemente nenhum problema, às vezes não está nem acima do peso, mas vai começar. É interessante também? É importante porque existem muitos problemas de saúde que são silenciosos, são impercebidos, não são percebidos porque não geram nenhum sintoma. Então, o próprio diabetes, né? A hipercolesterolemia, né? A obesidade já tem um sinal, né? Nós conseguimos perceber isso na balança, mas as pessoas não se incomodam tanto. Então, a importância de você passar pelo médico e perceber, além daquilo que você deseja mudar com a prática da atividade física, aquilo que você precisa mudar por uma questão de saúde, né, só vai aparecer mesmo diante do exame médico. E eu estava preparando uma aula, lendo um material, que diz que há mais mortes súbitas que acontecem com atletas do que com não atletas. Olha só, Porque, então tem alguma coisa relacionada porque são aí. pessoas que já têm uma propensão e que se colocam numa situação de limite, de carga, de treino, e que aí estão sujeitas a um risco maior. Então é interessante esse dado. Então, mesmo que a gente se sinta bem, que não sinta dor, que não sinta problema, é importante passar por um exame médico, né, Vitor? Hoje em dia as academias não exigem mais esse exame médico, nem todas, né? Algumas exigem, mas a maioria não exige mais esse exame médico. Então, mesmo sem exigente, é interessante a gente buscar esse respaldo clínico antes de efetivar a atividade física. Sim, é muito importante. É muito importante porque o fato de não haver obrigação não tira em momento algum a importância da presença desse exame, né? Precedendo a prescrição da prática da atividade física. E não só o exame clínico, Vitor, mas também a avaliação física, né? A avaliação física também é fundamental. O que muitas pessoas entendem é que ela não é de primeira importância, uma vez que ela não vai fazer mais parte da vida do indivíduo na prática da atividade física depois que ela começar. Mas assim como o médico precisa, para fazer o seu diagnóstico e a prescrição do tratamento, de exames e de uma avaliação minuciosa, o profissional de educação física ele precisa desses dados, né? Das medidas, das dimensões corporais e da aptidão física para saber o quão distante a pessoa está do seu objetivo. Né? E aí fazer uma prescrição um pouco mais precisa. Né? É essa a necessidade. As pessoas elas não podem olhar o exame como uma maneira que a academia tem, talvez, de cobrar um pouco mais caro. Não é essa a proposta. A proposta do exame é melhorar a prescrição do profissional. Muitas pessoas que começam a atividade física começam justamente com uma caminhada, que é uma atividade mais leve. Mas também está muito na moda corrida. Compra um tênis bom e aí compra essas revistas de corrida que são ótimas, ninguém está falando mal aqui, mas já saem correndo, já saem praticando um treino que às vezes vai realmente expor o limite do corpo para alguma fraqueza ou alguma deficiência que a pessoa desconheça que tenha. A escolha da atividade vai mudar conforme as minhas limitações, professor? O importante é isso que você levantou. Em 5 anos, nós tivemos um crescimento no Brasil, no número de participantes em corridas de rua, de 438%, no estudo que nós fizemos. Uau! Então, assim, do nada, parece que as pessoas começaram a gostar de corrida de rua. Isso é bom, né? Isso é importante para a saúde da população. Só que junto com isso tem uma série de preocupações. Então você falou, a pessoa vai, compra um tênis bom e sai para correr. Já está aí uma boa escolha, porque muitas vezes a pessoa, eu conheço, eu tenho casos de pessoas que começam a correr sem ter um tênis para corrida. Quer dizer, equipamento é fundamental também. É essencial, né? É essencial porque o tênis ele vai ser o primeiro lugar de impacto, que vai passar depois desse impacto, né, para as articulações. Então, tornozelo e joelho vão sofrer grandemente com isso. Se o tênis não for apropriado, o risco de lesão, ou seja, o exercício pode causar mais mal do que bem se você não tiver equipamento adequado. Se, por exemplo, no inverno, com a umidade muito baixa, a pessoa ir correr 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, na hora do almoço. Isso é um grande mal que coloca em xeque se realmente vale a pena fazer o exercício naquela hora, né? Então seria melhor adequar melhor, né, Vitor? Perfeito. Algumas coisas. E complementando, Léo, é importante que as pessoas se preocupem também não somente com a corrida em si. Tem todo um trabalho de preparação que é necessário para se fazer.
E é muito simples de fazer, não precisa ir para a academia, não precisa gastar dinheiro. Fala um pouquinho disso pra gente, professor. Então, Teru, olha, a preparação física da corrida, o fortalecimento muscular, essencial. Né? Porque o nosso corpo, ele tem várias articulações, e essas articulações, elas são estabilizadas pela ação dos músculos. Se os músculos eles estiverem destreinados, hipotônicos, né, flácidos, eles não vão dar a estabilidade necessária para te manter, por exemplo, fazendo a corrida. E aí surgem as dores. E aí o indivíduo começa a pensar que ele não nasceu para correr. Então isso, na verdade, dores é um equívoco, e até lesões, né? Dores e lesões. Eu conheço um grupo, vários grupos, na verdade, de corrida. Estou em alguns pelo celular, mas muita gente reclama, poxa, estraguei meu joelho, poxa, o calcanhar está com problema. Porque realmente, às vezes, não está fazendo todo esse amparo com o fortalecimento, com a alimentação esportiva também. Porque a pessoa pensa, vou correr, e pensa que é só correr. Mas tem o fortalecimento muscular que é essencial. Então, não existe um corredor que não faça um fortalecimento muscular. Outro grupo também, as pessoas acima de 40 anos, começam a perder massa muscular. Né? Então, é importante você diminuir a perda. Um programa planejado de exercícios não é para ganhar massa muscular, né, mas assim, é para você reduzir a perda. E isso, se você faz, para quem gosta de correr, você faz isso junto com um programa de corrida, aí você tem um resultado melhor, um desempenho melhor. Né? Tá certo. A gente vai fazer uma pausa rapidinho na nossa conversa aqui, porque a Carolina Oliveira vai mostrar pra gente agora uma reportagem sobre atividade física, exercícios para idosos. Carol, é com você. Menos complicações. Mas mesmo quem nunca foi ativo e na terceira idade quer começar uma atividade, ainda assim essas pessoas têm grandes benefícios. Elas têm melhoria da massa óssea, da massa muscular, têm mais independência para as atividades do dia a dia, previnem diversas doenças musculares, neurológicas. Então a atividade física traz muitos benefícios para os idosos. Que cuidados que os idosos devem ter na prática do exercício físico? Na terceira idade, o cuidado principal com a atividade física é com a segurança. Praticar atividades em ambientes adequados, seguros e de forma bem orientada. A gente sempre recomenda que o idoso faça uma avaliação com o médico, com o profissional de educação física ou com o fisioterapeuta antes de iniciar uma atividade e que essa atividade seja planejada de acordo com a condição física de cada um. Que atividade você, como profissional da área de educação física, recomendaria para as pessoas dessa faixa etária e acima dos 60 anos? Para a terceira idade, principalmente atividades em grupo são bastante interessantes, né? Porque além do benefício da atividade física em si, tem a questão da socialização. O idoso cria um grupo de amigos, né, que tem o mesmo interesse. É interessante também que o idoso escolha uma atividade que ele goste, porque isso facilita a manutenção dessa atividade por bastante tempo. Obrigada, Natália, pelas dicas. É muito importante se manter ativo durante a vida inteira, mas depois dos 60 anos com segurança. Continue acompanhando Vida e Saúde. Realmente não existe idade para começar uma atividade física, como o Vitor mencionou aqui. Normalmente a gente começa com caminhada. Que cuidados básicos são necessários para essa atividade, que é a mais básica, a mais simples, a mais barata também? Se a pessoa não tem nenhuma atividade física e vai começar, a caminhada é um bom primeiro passo. Mas para benefícios respiratórios, não é um bom exercício. Assim, há um estudo... É um start só. Há um estudo que diz isso, que mostra que a caminhada não é suficiente para isso. Então você precisa aumentar a carga. Mas para começar, ela está ótima. O primeiro cuidado, lógico, passar pelo médico e calçado. Terreno, né, onde vai caminhar também é importante para evitar lesão, por exemplo. Né? A caminhada durante muito tempo foi proposta pelos médicos como uma atividade física, né? Hoje nós entendemos a caminhada como um movimento natural, como levantar os braços, como sentar e levantar. Então ela produz muito pouco benefício,
se utilizada exclusivamente como atividade física. A pessoa ela pode utilizar a caminhada como start, mas ela tem que ter em mente que isso tem que progredir. Vai ter que passar para uma próxima fase. Exato, seja na bicicleta, seja na corrida, seja na natação, mas a caminhada ela pode produzir algum benefício no primeiro, segundo mês de prática. Daí por diante estabiliza e o indivíduo ele ganha um novo status de sedentarismo, né? Então, a gente dizer, brinca, a gente chama de um walking dead. Na atividade. A gente chama de walking dead, né? Um zumbi, na verdade. O zumbi anda, né? Tá morto, mas ele anda. Né? Então o que nós queremos é que as pessoas se mobilizem se preocupem, né? em buscar atividades um pouquinho mais intensas, naturalmente obedecendo, respeitando o seu status, né? De condição física. Não obstante, assim, é importante. Por exemplo, uma pessoa obesa, ela não pode começar correndo. Óbvio. Então, aí tem que sincronizar a preocupação com a alimentação com a atividade física. Poxa, aí ela vai ter grandes ganhos. E aí a caminhada pode ser um bom início. Né? Grandes ganhos de perdas, né? Vamos falar assim. Grandes benefícios. Grandes benefícios. E os atletas de final de semana, que são aquelas pessoas que realmente gostam de praticar atividade física, mas não priorizam isso, não conseguem ajustar a sua agenda durante a semana e acabam forçando muito no final de semana. Tem ciclistas, tem maratonistas de final de semana, jogadores de futebol, que às vezes até enfrentam alguns problemas de saúde, como obesidade, diabetes, e acabam se arriscando mais no final de semana. O Jornal Americano de Medicina, da Associação Americana de Medicina, publicou um estudo que os atletas de final de semana, pessoas que fazem atividade física de alto impacto, apenas uma ou duas vezes, concentrado em 2 dias, né? Durante a semana, elas têm 2,7 vezes maior risco de problemas cardiológicos do que pessoas que não fazem atividade física. Então, assim, é uma preocupação grande esse público. Eles se expõem a uma situação de risco muito maior. Essas pessoas que de repente não dispõem de muito tempo durante a semana ou que têm uma rotina diferente, cada um tem um motivo, não é? Se aumentassem de repente para 3 ou 4 dias por semana e mais os finais de semana, já estariam mais beneficiados? Sem dúvida. Há algum tempo atrás, um projeto chamado Agita Mundo, né, que é coordenado por um médico brilhante chamado Vitor Matsudo, né, em São Caetano, propôs, né, um aumento na atividade física para 150 minutos semanais. O problema é a interpretação que dão a essa informação. Então, o indivíduo ele não tem tempo durante a semana, ele concentra tudo no sábado ou no domingo e vai para o parque e aí ele se acaba lá. Arrebenta. E durante a semana ele fica tomando anti-inflamatório para sanar as dores que ele adquiriu por causa da prática. Então, como o professor Léo disse, isso é extremamente perigoso, né? Aumenta em muito as chances dele ter um episódio, um evento cardiovascular, e naturalmente aumenta o risco de morte, né? O correto é como você mesma propôs, que se divida o tempo para a prática da atividade física, que se dilua esses 150 minutos propostos pelo Agita Mundo em dias da semana, em pelo menos 3 dias da semana, mais um dia no final de semana. Nós temos 7 dias na semana, então ele gasta 3 durante a semana, em períodos de 30 minutos, pelo menos 30 minutos de atividade física que reúnam exercícios resistidos, exercícios com pesos, que pode ser musculação, que pode ser uma ginástica feita com o peso do próprio corpo no chão, e também exercícios de caminhada, corrida, pedalada. Quando a pessoa tem a oportunidade de variar os estímulos, é excelente. Tá certo. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai entender um pouquinho mais sobre a importância, na verdade, a essencialidade do descanso para quem faz atividade física. É daqui a pouco. Muito bem, Vida e Saúde está de volta. A gente está conversando um pouquinho sobre como os exercícios podem fazer mal se a gente usar frequência, moderação e tipo de atividade errada. Dr. Vitor, Dr. Léo estão conosco, nos ajudando a desvendar essas questões. Uma última questão que a gente precisa trabalhar é a necessidade da pausa para atividade física. Hoje as pessoas querem mais desempenho, elas estão, graças a Deus, mais assim focadas na atividade física, mas o descanso é essencial por quê? Nós fomos planejados para o movimento.
isso é inquestionável. Mas também fomos planejados para o descanso, tanto a cada período de 24 horas, como também a cada período de 7 dias. E quando a gente pensa um programa de treinamento, ele precisa prever o descanso, porque no descanso, Vitor, uma série de coisas estão acontecendo no músculo ainda. Fala né? aí pra gente, o que É acontece? O exercício, ele faz muito bem, né? É importante que se faça exercício, né, Léo? Mas o que é o exercício para o nosso corpo? O nosso corpo, ele é estressado pelo exercício. O exercício, ele desequilibra todos os processos fisiológicos, né? E o corpo, quando ele busca o reequilíbrio, ele aprimora. E essa busca pelo reequilíbrio, ela acontece justamente quando a gente descansa. Na pausa. É na pausa. Então, quando falamos em exercício, Teru, nós pensamos numa tríade com igual participação. Exercício, alimentação e descanso. Então, se um desses componentes estiver em desequilíbrio, afeta o resultado dos outros dois. Então, se você treinar muito e descansar bem, mas se alimentar mal, você também não vai ter um bom aproveitamento. Se você come muito, dorme muito e treina mal, o resultado é ganho de peso no lugar da perda e do controle ponderal, né? E se você come bem, por melhor que você coma e treine, se você não descansar, o que vai acontecer é que o processo, né, de progressão, né, no treinamento, ele vai começar a se encerrar. Aparece um fenômeno chamado platô de treinamento, e aí o indivíduo, no lugar dele encontrar benefício na atividade, ele percebe que ele não consegue mais superar suas próprias marcas e ao contrário, ele começa a perder rendimento. Olha só. E isso pode evoluir para um quadro que a gente conhece bem, né, Léo? De overtraining. Mesmo treinando, ele começa... Eu tenho um amigo, o professor Vitor, que costuma dizer que um programa de treinos é sempre forçar a pessoa a uma situação de microlesões, que o corpo está pronto para suportar. Que são aquelas dorzinhas dores que a gente sente. Não. Na verdade, essas microlesões são pequenos acidentes que acontecem no músculo, que não devem causar dor, mas que o corpo, no momento de descanso, ele vai se reconstituir. Esse processo de microlesões que a gente não percebe e de reconstituição, isso é que garante que eu vou estar no estado de saúde melhor do que se não estivesse sofrendo essas microlesões. Então, é isso que é um programa de treinamento. Então, você exercitar e descansar, exercitar e descansar. Então, o sono é extremamente importante e também o descanso semanal num programa de treinamento, mesmo para o alto rendimento. Olha não só. existe um atleta de alto rendimento, um atleta olímpico, que treine sem parar, né, Vitor? Não existe. Não existe. Apesar do desempenho desses indivíduos ser notável, né, e naturalmente a carga de trabalho desses indivíduos, mas eles são dedicados, são profissionais. Eles dedicam o tempo que eles têm para o treinamento, mas naturalmente eles têm um grande tempo disponível para descanso e para recuperação. Que dirá nós, né, que não somos profissionais e que precisamos do tempo do descanso também para realizar outras atividades, não é? Exato. Só para complementar, Teru, você imagina, né? Nós acumulamos as tarefas do dia, né, o convívio da família, às vezes até o estudo, com os programas de treinamento, e aí o que sobra para o descanso? Pois é, pois é. Olha, temos uma dúvida que eu gostaria que vocês me ajudassem a responder, é da Maria Américo. Ela disse o seguinte pelo Facebook: fazer caminhada pela manhã em jejum, só tomando água, faz mal para a saúde? Quero que o Vitor responda essa. Não é bom para a saúde, não. Muita gente é adepta dessa prática e acredita que isso promove maior queima de gorduras, né? Mas acontece que quando nós acordamos, nós já vimos de um período longo jejum. De jejum, né? De mais ou menos 6 a 8 horas, né? Para os felizardos que podem dormir essa quantidade de horas. Mas o nosso corpo não parou, né? Então nós temos uma coisa chamada metabolismo basal, né? Que é o gasto energético, né? O dispêndio energético do corpo durante o período de sono, que nós não estamos nos movimentando, mas o coração está batendo, nós estamos respirando, o trato gastrointestinal está digerindo, estamos absorvendo substâncias, então o cérebro está em atividade, né, e isso consome energia. Então nós já estamos com um nível de glicose no sangue já bem baixo. E se dali por diante partimos para uma prática em jejum, isso vai acentuar, porque o exercício também sequestra a glicose do sangue, ele usa essa glicose para a produção de energia. E eu corro um sério risco de ter um episódio de hipoglicemia.
Além do que, os estudos já comprovaram que o benefício a nível de queima de gorduras é praticamente nulo, porque a duração da atividade também vai ser bastante limitada. Vai reduzir. Então, Maria, coma uma fruta antes de realizar sua atividade física, que o rendimento vai ser melhor, tá bom? Doutor Leonardo, doutor Vitor, obrigada pela participação hoje no Vida e Saúde. Eles voltam amanhã com muito mais pra gente aqui, ajudando a gente a entender melhor como utilizar melhor a atividade física, o exercício físico em nosso favor. Vamos agora com Larissa Fonseca respondendo dúvidas do quadro E Agora, Mamãe? Olá, bem-vindas ao nosso quadro E Agora, Mamãe? Hoje nós vamos falar sobre sono, pesadelo e terror noturno. Pois é, a gente sabe que o sono é muito importante para o nosso bem-estar e principalmente para as crianças, para a saúde emocional, para a saúde física, para a produtividade dos pequenos. Uma boa noite de sono com muita qualidade ajuda a criança a crescer, a se desenvolver e a fazer as atividades do dia a dia com mais energia. Inclusive, é durante o sono da noite que o nosso corpo produz um hormônio chamado melatonina. A melatonina também auxilia no crescimento e em várias organizações do organismo da criança. Por isso é importante que eles tenham uma noite de sono longo, cada idade tem uma necessidade diferente do sono, os bebezinhos dormem entre 16 e 18 horas, conforme vão crescendo, esse tempo de sono diminui, mas mesmo assim, ter entre 8 e 12 horas de sono é fundamental, não é nem importante, é fundamental para que a criança consiga desenvolver as atividades do dia a dia com mais energia, auxilia nas aprendizagens, na assimilação dos conteúdos, enfim. E nós recebemos pelas nossas redes sociais a dúvida de uma vovó, a Silvia Bocato. Ela diz que o netinho dela tem 5 anos e ele gosta tanto de brincar que à noite ele tenta driblar o sono, vai dormir tarde e como vai para a escola de manhã vai sempre com sono. O que fazer? Bom, a rotina de sono é algo muito importante para a gente fazer com as crianças desde bebezinho. Mas já que já chegou nessa idade, a criança briga um pouco com o sono, afinal de contas o momento do sono é o momento que ela não vai estar lá produzindo. Então para a criança às vezes ela não quer parar, é difícil que ela pare o que ela está fazendo ou que ela se dedique àquele momento de descanso, né? Então é importante à noite, quando chegar próximo da hora de dormir, e essa hora de dormir sempre ser programada, de acordo com a hora que a criança vai acordar. Entre 8 e 9 da noite, a produção da melatonina, esse hormônio que eu falei agora há pouco, é onde acontece o pico da produção dela. Então, para a criança estar dormindo entre 8 e 9 horas da noite é bem bacana. Mas às vezes pelo contexto da família, pela rotina da família não dá. Enfim, de acordo com a hora que a criança vai acordar, é bom colocá-la na cama de 8 a 10 horas antes desse horário. Já é fundamental ir fazendo uma rotina mais tranquila com ela, né? Porque a gente demora um pouco para desacelerar o corpo. Então o seu netinho tem dificuldade para ir dormir. 1 hora e meia antes do horário de ir para a cama, já vai fazendo atividades mais tranquilas, se possível abaixar as luzes e sons, os estímulos da casa, tomar um banho relaxante, às vezes contar uma história, falar em tom de voz mais baixo e aí colocar a criança na cama. Evitar dar alimentos muito pesados, porque também essa digestão atrapalha um pouquinho a hora do relaxamento da criança, do adulto também, né? Mas da criança. Então, alimentos mais leves na hora do jantar, evitar dar lanchinho antes de dormir, um banho tranquilo, um tom de voz mais baixo, as luzes mais baixas e uns 10, 15 minutos antes da hora da criança dormir, já vai indo para a cama, conta uma história, faz uma massaginha, canta uma música, o que tranquilizar a criança. E aí deixar ou a luz baixinha ou se a criança não tem medo, não tem problema nenhum, deixar tudo escuro. Sai do quarto e a criança, mesmo que não durma, ela fica ali relaxando, pensando nas coisinhas dela e se tranquilizando, se acalmando, porque daí ela vai ter um sono mais tranquilo. E mesmo que ela acorde durante a madrugada, ela já está relaxada, então ela volta a adormecer sem muitos problemas. Então vale a pena, vovó, investir nessa rotina do sono da criança. Ele vai acordar de manhã com sono, vai voltar da escola um pouco sonado. Para organizar essa rotina, não deixe ele dar aquela cochilada à tarde ou no fim da tarde, quando voltar da escola, segura um pouquinho mais para que ele se reorganize e acostume o organismo dele a ir dormir mais cedo para acordar mais cedo. Até para render mais na escola, porque com sono e também com esse tempo de sono reduzido, a produtividade escolar é menor.
E se você tem alguma dúvida, assim como a Silvia Bocato, escreva pra gente nas nossas redes sociais. Até nosso próximo encontro. Muito bem, agora é hora de Papo de Mulher. A gente vai falar um pouquinho sobre dores femininas. Durante toda essa semana a gente vai ter alguns programetes aqui dentro do Vida e Saúde, nos ajudando a resolvermos problemas mais comuns das mulheres. Vai ter cólica, vai ter enxaqueca, vai ter dor na coluna, muitas outras coisas e soluções que você pode resolver com muito pouco custo e aí em casa mesmo. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a Diana Dias, que é enfermeira lá no Cevisa. Obrigada por participar com a gente. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que a gente precisa começar a definir o que é enxaqueca. Tem diferença de enxaqueca para uma dor forte de cabeça? Sim. A enxaqueca ela tem algumas características específicas. Então, a enxaqueca ela é uma dor crônica. Ela vai ter alguns períodos de agudização, que é quando você sente aqueles sintomas insuportáveis que geralmente os pacientes que possuem, eles relatam dor forte, pulsante, sente que a cabeça está latejando. Alguns relatam uma pressão muito grande na cabeça e com isso ele vai desencadear uma sequência de fatores, como por exemplo, uma hipersensibilidade no couro cabeludo, a pessoa fica sensível à luz, ela não suporta estar na claridade, ela tem náusea, vômito, que todas são reações desencadeadas com relação à dor. Exercícios físicos ajudam a amenizar a enxaqueca, perdão? Sim, eles ajudam. Porque a enxaqueca, ela é causada por um desequilíbrio dos nossos neurotransmissores. O que acontece? Quem são esses neurotransmissores? São substâncias químicas no nosso organismo que são reguladas pelos nossos hormônios. Então, a prática de atividade física constante, ela traz para nós um bem-estar geral. E esse bem-estar é resultante também de ação de alguns hormônios específicos, como, por exemplo, a dopamina e a endorfina. Tá. Só para você ter uma ideia, cerca de 20% das dores das mulheres, as dores que elas mais sofrem, está em enxaqueca. Número 1, quem sabe, né? Muita gente sofre de enxaqueca. Agora, a gente não está propondo aqui atividade física quando está tendo crise de enxaqueca, é para fazer atividade constantemente. Ela deve fazer parte das nossas atividades básicas de vida. Prática regular de atividade física diária, se possível. Será que você tem alguma dica de alimentos que desencadeiam a enxaqueca e, portanto, deveriam ser evitados? Sim. Os alimentos que devem ser evitados são alimentos altamente estimulantes, como, por exemplo, alimentos que contêm cafeína, como o chocolate, o café, o refrigerante, alguns tipos de chás. Alimentos que tenham muito condimento, alimentos industrializados, esses alimentos eles têm que ser deixados fora do nosso cardápio, né? E geralmente é o que a gente mais consome. Infelizmente. Bom, será que você tem algumas dicas de chás que deveriam ser consumidos, então que realmente ajudariam a amenizar as dores? Para as dores de cabeça, no caso da enxaqueca, ela vai causar uma certa irritabilidade no nosso organismo, nosso humor vai ficar alterado porque ninguém suporta ficar com dor. É verdade. Então, alguns chás que seriam utilizados seriam os chás de ação calmante, como por exemplo a camomila, a folha do maracujá, que podem ser utilizados tanto isoladamente como combinados. Mas o mais ideal para enxaqueca é os tratamentos que a gente vai demonstrar aqui agora. Vamos lá. Então, o tratamento com gelo. A gente vai pensar, nossa, vou colocar gelo na minha cabeça, o que vai acontecer? A ação do gelo, ele faz o quê? Uma vasoconstrição, ele diminui o calibre dos nossos vasos. Então, a princípio, se você pegar, essa aqui é uma bolsinha de gel, uma bolsinha térmica, ela vai ao freezer, ela continua maleável e a gente vai utilizar ela para colocar sobre a fronte. Mas aí a sensação, a princípio, relatada é que, nossa, aumentou a pressão um pouquinho, eu estou sentindo mais dor, é normal. A princípio, você vai sentir um pouquinho o aumento dessa dor por causa, em decorrência dessa vasoconstrição que está acontecendo. E, em seguida, o gelo, ele tem uma ação anti-inflamatória, então ele vai começar a aliviar ou até deixar com que você não sinta, ficar com zero dor. Quanto tempo que eu preciso deixar essa bolsa? 20 minutos. E se eu não tenho essa bolsa térmica em casa e não consigo achar para comprar? A gente volta às coisas mais práticas do mundo. Todo mundo tem aquela famosa forminha de gelo que fica lá no seu congelador. Então, eu vou pegar aquela forminha, faço um pacotinho e faço as aplicações com uma fralda, por exemplo. Uma toalhinha mais fininha, um paninho, o que você tiver em casa. Tá certo. E aí você tem uma outra proposta de tratamento natural que envolve esse balde aqui. O que seria? Exatamente. Seria um escalda-pés. O escalda-pés, ele consiste, então, a gente vai pegar um recipiente
qualquer um que vocês tiverem em casa, pode ser um balde comum e simples. E vamos adicionar água. Essa água precisa estar em uma temperatura média de 40 graus, mas em casa eu não vou ter um termômetro para estar ali regulando essa temperatura. Como que eu vou saber? Ela é de morna para quente, você vai realmente sentir essa temperatura. Geralmente, aonde a nossa pele é mais sensível, aqui no dorso do braço, então eu vou colocar essa região em aplicação aqui direta e eu vou sentir que está bem quente, não Agora, é morninho, tá. é quente. Os diabéticos que têm, ou pessoas com pouca sensibilidade, vão precisar de ajuda de uma terceira pessoa aí. Exatamente, ou eles não vai ser indicado o tratamento. Pessoas diabéticas que têm uma diminuição da sensibilidade na parte dos pés inferiores, elas têm que tomar muito cuidado, mas não vem só os diabéticos. Pessoas que tenham varizes, elas também têm que tomar bastante cuidado na utilização desse tratamento. E aí a gente vai fazer como para essas pessoas? O banho vai ser mais neutro. Em vez de deixar mais para o quente, eu vou deixar mais morno e ele vai também ser eficaz. Certo. A aplicação funciona, então, eu vou fazer a imersão dos meus pés aqui dentro dessa temperatura por cerca de 15 a 20 minutos também. E sempre na cabeça manter uma faixinha fria. Então, a gente trouxe aqui uma faixinha, ela vai ser molhada em água fria a gelada e ela vai ficar na fronte durante esse período do tratamento. O que vai acontecer? O que ele vai fazer no nosso corpo? Ele vai proporcionar um relaxamento geral de toda a musculatura. Lembrando que uma das coisas que predispõem à dor de cabeça são tensões. Então, o escalda-pés ele vai estar relaxando toda a musculatura e a faixinha gelada já vai estar fazendo a mesma ação explicada anteriormente, fazendo uma vasoconstrição, evitando que durante esse período de tratamento você tenha uma hipotensão, por exemplo, porque a água quente ela abaixa a pressão também. Tá certo, então. Olha, a doutora Diana tá aqui com a gente mais amanhã, resolvendo outras dúvidas que você também podem surgir aí com você. E por enquanto, muito obrigada. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem patê de amendoim aqui. Você vai aprender essa receita super fácil e deliciosa. É já já. Coisa boa, começar a semana comendo bem assim. Felipe está propondo pra gente hoje uma receita de patê de amendoim. Eu imaginei que você ia fazer uma coisa doce, tipo um desses cremes de amendoim. Docinho, mas a coisa aqui é salgada. Salgada, não, é patê salgadinho mesmo, gostoso, rico em proteína, maravilhoso. O povo vai adorar, eu espero. Felipe, você tá na frente de um dos cursos de culinária saudável aqui do centro de treinamento. Perfeito. E você, assim, tem visto coisas diferentes aí. Pessoas comuns que têm se desenvolvido na área da alimentação saudável. Qualquer um pode cozinhar, Felipe? Qualquer um pode cozinhar, pode pôr a mão na massa, pode transformar uma receita que é de um chefe ou de um bom cozinheiro numa coisa melhor ainda. Tudo depende do seu gosto e como você faz em casa. E você tem visto novidades? Muito. Seus alunos te ensinam também, sem querer? Me ensinam muita coisa. Porque, na verdade, eu vejo as minhas receitas ou dicas que eu dou sendo transformadas em arte realmente dentro de um prato, né? E para mim isso é um orgulho muito grande. Que legal! Manda um beijo para os seus alunos, Um beijão então. para a turma 21, 22. Qualquer hora a gente vocês. traz eles aqui. Com certeza, eles vão adorar, eles vão se sentir muito bem. Felipe. Vou passar vergonha aqui. Não, imagina. Você é o chefe, não se esqueça disso. Justo. Bom, o que você vai usar nessa receita? Olha só, claro que a gente vai fazer patê de amendoim, eu vou usar 1,5 xícaras de amendoim torrado, ok? Esse eu salteei na panela. Tostou na frigideira, posso provar? Isso, pode ficar à vontade. Eu vou usar 1/4 de cebola, um pouquinho, ok? Vou usar 2 dentes de alhos já triturado, ou pode ser inteiro, tanto faz, a gente vai cozinhar e depois bater. Vou usar 1 colher de sopa de óleo de gergelim. Óleo de gergelim é bem usado na comida asiática. Vou usar 2 colheres de sopa de shoyu macrobiótico, aquele shoyu que não tem glutamato. Vou usar meio tofu, aí meio tofu. Vou usar 2 colheres de sopa de leite de coco. Olha, a receita super rica em proteína saudável, hein? Vou usar hortelã, uma pitadinha de sal e azeite a gosto. Tá bom. Tá bem? Bom, a gente não vai fazer essa receita neste momento, porque agora é hora de raio-x Vida e Saúde.
Felipe, você sabe tudo que os olhos têm a oferecer pra gente? Nem tudo. Agora a gente vai ver no quadro Raio-X.
Muito bem, agora é hora de usar seus ingredientes mágicos aqui, preparar o tal do creme de amendoim, patê de amendoim, mas que tá bem cremoso, com ingredientes bastante interessantes. Ele tá usando tofu, ele tá usando leite de coco, hortelã, shoyu e até óleo de gergelim. Perfeito. Tipos de gorduras bem diferentes do que a gente costuma ver aqui. Perfeito. E coisas assim que vão trazer benefício para nós, para nossa saúde, não é? Então, o óleo de gergelim que tem os ômegas que a gente precisa, a proteína que vem tanto do tofu e o cálcio que vem do tofu, também o amendoim que traz essa energia também maior pra gente. Já que é para exercício, por que não comer assim um patê daqueles para começar a sua manhã bem mais reforçado. animado? Agora, olha só, durante essa semana a gente vai falar sobre suplementação e com um alimento assim, com um tipo de patê desse jeito, a gente percebe que realmente a gente tem que ficar assim, desconfiado da suplementação. Perfeito. Se necessário, tudo bem, mas se não, não vai fazer além da conta, viu, gente? Que não vale a pena. Vamos fazer essa receita então, Bora. Felipe. Então, para uma panelinha comum, a gente vai colocar todos os ingredientes de uma vez aqui. Ok? Posso colocar o amendoim, já foi. Vou colocar o tofu. Olha só o tofu. Inteiro mesmo. Inteiro mesmo. Aí eu venho com cebola, alho. Esse foi o alho, essa foi a cebola. Lembrando que foi 2 dentes de alho e 1/4 de cebola. Ok? 2 dentes de alho e 1/4 de cebola. Tá. 1 colher de sopa de óleo de gergelim. Posso mexer isso aí, Felipe? Pode, claro, fica à vontade. Ou vou estragar a sua receita? Não vai, quero você só melhora a receita. Ah, Isso. não é verdade não. É pra amassar isso aqui ou não? Pode amassar. A gente vai bater, mas pode amassar, não tem problema. Deixar ele trituradinho, a gente pode Por que você deixar. tá fazendo na panela então, Felipe? Porque, pra não ficar muito forte o patê, eu preciso cozinhar um pouquinho da cebola e do alho. E também é importante que tenha esse sabor de cebola e alho no nosso patê. Refogado. Refogado, né? Não cru, por favor, que fica muito forte. Vou colocar hortelã. E de onde surgiu essa ideia? Olha, eu tenho uma aluna chamada Kazue, que ela fez pra mim ontem um patê então mais durinho do que esse, mais soft do que esse, de amendoim, num teste que a gente teve, e eu adorei, tô trazendo aqui Patê de amendoim ou um tofu de amendoim? um tofu de amendoim. Olha! Ela conseguiu deixar ele que nem um queijo. Delicioso, ficou muito bom, Kazue, um beijão pra você, parabéns. Olha, Kazue, parabéns. Olha, você tá inspirando o chefe já e você pode vir aqui qualquer dia com ele nos ensinar essa receita Receitinha. de tofu. É. Kazue também é professora de artes cênicas. Ela também trabalha conosco aqui durante os sábados na clínica. Então, quem quiser aparecer por aqui e bater um papo com ela, ela também é uma cozinheira de mão cheia. Olha só Kazue. como tá bonito na panela aqui, olha, Nério. Tá bonito o hortelã, tá bonito o gergelim não, o amendoim. E parece que o nosso fogo já até desligou, hein, Felipe? Não? Acho que desligou. Aí. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Ah, mas eu acho que já... É. Não, mas eu acho no que já tá ponto. cozido aqui, porque o cheirinho do alho já... Vamos bater pra ver como é que vai ficar? Você que manda, chefe. Vamos lá, vamos bater. Eu vou pôr um pouquinho de água pra ver se a gente te ajuda a gente bater com mais facilidade. Dois dedinhos, Você colocou nada todos demais. os ingredientes menos leite de coco, é de propósito? É de propósito. Por quê? Se realmente o sabor ficar muito forte, eu vou aliviando com leite de coco. Ele vai só suavizar. Isso. Então aqui pra panela, ó. Da panela a gente vai direto pro liquidificador e vamos bater esse amendoim. Olha só. Bom, como eu também sou mais do salgado, realmente, de vez em quando eu sinto vontade de comer o creme de amendoim. Aquele eu coloco até um melzinho, assim, porque ele não tem gosto de nada, né? Assim, de doce ou salgado. Mas salgado, assim, realmente, às vezes eu sinto necessidade de um salzinho. De um salzinho. Olha, se precisar colocar, coloquem, tá? Não pode exagerar. Não, ó, do amendoim como pasta salgada. Salgada, mesmo. não Isso só que eu doce. quis dizer. Perfeito, entendi. Vamos ver se vai sair boa essa pasta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Vamos colocar aqui, Peru? Vamos lá. Olha só.
colocar o nosso patezinho. Lá vai. Aí está. Opa! Ok? E para finalizar, a gente pode colocar 2 colheres do leite de coco. Terminar de misturar. Deixar ele mais cremosinho. E um pouquinho mais branquinho. Tá pronto? Tá pronto. Agora é só fazer a parte difícil? Só a pior parte que é Só comer. sofrer agora? Sofrer um pouquinho. Tá Eu aí. quero provar. Alcança aquela faca pra mim, por favor, Felipe. Pra já. Aqui está. Vou provar o fresquinho que você acabou de fazer Uhum. e vou te dizer o que eu acho da receita. Tem... Você que tá chegando agora, tem hortelã nessa receita, tem leite de coco, tem... Esqueci tudo que tinha. Tem óleo de gergelim, tem tofu, shoyu, Cebola, hortelã. Agora é hora de provar. Me deu até vontade de provar também. Muito diferente. E o hortelã deu essa Dá um frescor. gosto diferente nele, né? Bacana, muito legal essa receita. Falta estar gelado. Boa, né? Receita para você fazer em casa e não passar vergonha. Surpreender todo mundo que anda desconfiado da comida saudável, viu? Porque esquece aquela história de que comida saudável é chuchu sem sal, abobrinha sem sabor. Não, é chuchu com muito tempero, muito sabor. É abobrinha sem gordura saturada, mas feita de um jeito criativo e diferente. Isso é comida saudável. E aí, esse patê que o Felipe aqui não para de comer Desculpa. é comida saudável também. Comida que o chefe mesmo gosta. Obrigada, Felipe. Obrigado a você, Terão. A gente encerra o programa Vida e Saúde por aqui na certeza, na torcida e na oração de que você realmente pode mudar. Se coloca nas mãos de Deus. As mudanças, às vezes, mexem um pouquinho com a nossa rotina familiar, com a nossa rotina pessoal, mas elas valem a pena. Confie em Deus e dê um passo de cada vez para ser vitorioso. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchau!